amém. Graça e paz, igreja. A tecnologia ajuda a não usar pau de selfie mais, entendeu? Ajuda muito. Glória a Deus. Quem está avivado? Quem está sedento de Deus? O Senhor é bom. E o diabo? Aleluia. Se Neire estivesse no tempo de Jesus, Neire orando para o diabo se converter, Jesus iria falar: nunca vi tamanha fé em Israel. Glória a Deus, querido. Continuamos falando de oração, amém? Oração é a chave, aleluia. Pegue aí Lucas 11, versículo 9 a 13. Glória a Deus. Diz assim: por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á, buscai e achareis, batei e abrir-se-vos-á. Pois todo o que pede, recebe, o que busca, encontra, e o que bate, abre-se-lhe-á. Qual dentre vós, o pai, que se o seu filho lhe pedir pão, lhe dará uma pedra? Ou se lhe pedir um peixe, lhe dará lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem. Amém? Feche os teus olhos. Senhor, em nome de Jesus, pelo teu Espírito, Senhor, fala conosco. Nossos corações estão atentos à tua palavra. Faça aquilo que te apraza em nossas vidas. Realiza em nós o que a tua palavra declara, pois o Senhor vela por ela para fazer cumpri-la. E o Senhor tem um povo aqui, um povo separado, um povo que o Senhor escolheu, que o Senhor chamou pelo nome, para ser um povo santo, qual, graças ao Senhor, a tua palavra nos diz que o Senhor nos escolheu para ser seu povo, e o Senhor se fez o nosso Deus. Por isso somos bem-aventurados. Aleluia. Amém? Glória a Deus. Dê um glória a Deus bem forte aí. Aleluia. Queridos, é no mínimo curioso Jesus trazer essa lição para nós. Essa insistência para que com o Pai nós devemos e passemos a persistir, a pedir ao Senhor. Pedir não soa bem para muita gente. Inclusive, surgiu uma canção muito bonita, e eu entendo quem a escreveu, quem foi o autor, qual a intenção do autor, que eu não quero as suas mãos, mas eu quero a sua presença, eu quero a sua face. Mas isto também não tira o poder que Deus nos expressa de pedir. Pois o pedir é uma expressão daquilo que você deseja. Pedir é a expressão do que você tem vontade, do que você quer. Então eu acredito que Jesus trouxe isso para nós, essa declaração para uma existência de levar ao Pai através da oração pedidos e pedidos e pedidos. O próprio Tiago também diz: só não tem nada porque vocês não pedem. Então isto prova que Deus, Ele deseja ouvir as nossas petições. Ele deseja que nós venhamos estar insistindo com Ele, até que nós recebamos aquilo qual nós almejamos. Amém?
Então, ou seja, é preciso não ter nenhum receio para querer receber a bênção. Nenhuma restrição. Nós muitas vezes julgamos, fulano, beltrano só pede. Queridos, tudo quanto é pedido em fé, Deus o julga, e em fé Deus dará aquilo que lhe convém. E tudo que for pedido em excesso, sendo da vontade de Deus, Deus não tem nenhuma restrição em dar. Eu sendo mal, quando Davi me enche o saco pedindo algo, eu dou. Imagine Deus. E o interessante é porque nós levamos para esse sentido, algo como sendo muito chato. Mas Deus não se limita a isso, porque senão Ele não diria, pede, bata, procure. Amém? Uma coisa nós temos certeza, ninguém pode fazer de Deus um fantoche, e nem como o gênio da lâmpada mágica, que você faz 3 pedidos, e esses 3 pedidos como se fosse a resolução total da sua vida. Os 3 pedidos como se definisse o resto da minha vida. Esses 3 pedidos, se acontecerem, eu serei sempre feliz. Uma lenda. O nosso Deus não é uma lenda, Ele é real. O nosso Deus, Ele é poderoso. Ele é onisciente, onipotente e onipresente. Por isso, Ele pode, então, atender às nossas necessidades. Por isso, nós podemos nos voltar para Ele. Então, desde o versículo 9 ao 13, o fato aí é que Jesus está nos incentivando, bate, procura, pede. Então, eu entendo aqui que aqui deixa a primeira coisa clara para mim. O Senhor espera de nós que nós tenhamos plena confiança. Você só vai bater, você só vai insistir com algo se você tem confiança de que você vai receber. Você só vai insistir se você tem confiança de que algo vai se abrir diante de ti. Você só vai insistir em pedir, crendo que tal Deus ou tal pessoa pode lhe responder. Amém? Então, essa confiança nos leva a insistir com o Senhor. Nos leva a insistir. Nós estamos vivendo um tempo muito do fast food. Tudo muito rápido. Até meu celular, quando demora alguma coisa, eu já quero jogar no chão. Não é assim? Estamos querendo tudo muito rápido. Troquei de computador porque o outro estava travando. Só que a vida de oração, querido, não pode ser comparado com o nosso cotidiano de correria. A vida de oração não é apenas o sentido, porque eu estou aqui para pedir. Não, é um relacionamento. É nesse bater, nesse insistir, nesse pedir, estamos tendo relacionamento com o Pai. A oração nos agracia com esse prazer, nos agracia com essa dádiva de podermos estar em sintonia com o Todo-Poderoso, de estarmos falando com Deus. Olha só como é que nós falamos muitas vezes. Orar é difícil. Não é assim que a gente fala? Eu falo e falava isso. Orar é difícil. Agora, se a gente reverter isso e dizer assim, ei, é difícil você conversar com seu amigo? É difícil você sorrir com ele? É difícil você sentar, comer, beber e ter comunhão com ele? Comer um churrasquinho? Você vai falar, não, lógico que isso não é difícil. Agora, quando eu declaro que falar com Deus é difícil, eu não estou entendendo nada. É difícil falar com Deus? Aí alguns pensam aí, não, Paulo César, é difícil, sabe por quê? Com meu amigo eu estou vendo. Estou rindo, estou brincando, estou tocando. Mas Deus eu não vejo. Mas o que Deus espera de nós é que você tenha plena convicção e fé de que ao você falar, Ele está a te ouvir. E você falando e dando tempo para Ele, Ele vai te falar. Amém? Então, tenha plena confiança que Deus pode responder. Amém? E Ele também, a segunda coisa é porque
ele precisa perceber em nós uma insistência. Até porque, irmãos, a oração, quando nós oramos segundo a vontade de Deus, existe uma batalha espiritual. No mundo celestial, existem oponentes, inimigos contrários para que a tua bênção, para que a tua porta chegue até você. Há resistência no mundo espiritual. Satanás não deseja que você receba ou que você experimente respostas de oração. Então, qual é a estratégia dele? Nos resistir para que a bênção não chegue e nos causando desânimo para que logo desistamos de orar, de continuar insistindo, persistindo em uma oração. Uma coisa que nós precisamos reaver em nós é a nossa insistência, a nossa perseverança em algo. Insistir com Deus, passar horas orando, clamando, pedindo ao Senhor para que Ele realize os nossos desejos. Agora é lógico, você deve estar pensando, tudo quanto eu pedi, a Bíblia diz, tudo quanto eu pedi segundo a vontade de Deus. Amém? Então, insistir não representa ser chato, mas sim aquele que sabe o que quer. E sabe o poder que está nas mãos de quem tem o poder para ouvir e para atender. Ou seja, a oração é uma atitude de fé para alcançar o que se espera. E sem dúvida, a oração insistente trará respostas, amém? E orações respondidas são a causa completa da nossa alegria. Sabia disso? Respostas de oração completa, preenche, transborda a sua vida em alegria. Isso não são minhas palavras, mas do próprio Cristo. Ele diz, isto para que a vossa alegria seja completa. Aleluia! Há algo mais exultante, mais prazeroso, mais empolgante que receber uma resposta de oração? Algo tremendo, é ou não é? Imagine quando Elias tiver em mãos a BMW dele. Imagina. Resposta de oração. Não há algo mais exultante. E por isso o Senhor nos ensina isso. Orai, buscai-me, insistir. Pois o prazer do Senhor é em nos abençoar. Amém? É nos trazer respostas. A oração, queridos, ela tem um lado desconhecido de muitos. Não é só o fato de você pedir e Deus responder. Mas ela, na verdade, também é algo que traz uma grande prova. Desculpa, senão eu vou ficar redundante aqui. Ela é uma das provas da grandeza de Deus, do seu senhorio e do seu poder. Ela está relacionada no fato da resposta. O senhorio de um Deus, o que um Deus pode fazer, a característica desse Deus, e se realmente Ele é Deus, está baseado se Ele tem poder de respostas. Em dado momento, Elias chama um povo de Israel, 800 profetas, e o povo estava servindo a outros deuses, servindo a Baal. Chama Elias o povo, convoca esse povo e manda trazer 2 cordeiros. Cortem esses cordeiros, ajunte a lenha, prepare, coloque os cordeiros em cima da lenha e não ateie fogo. Deixe ali sem fogo. E nós vamos fazer o seguinte: vocês vão clamar ao Deus de vocês, a Baal, e eu clamarei ao Deus de Israel. E assim foi feito.
profetas de Baal fizeram o altar, colocaram o bezerro e começaram a clamar. Clamar e clamar e clamar, fazer seus mandingas, mandingas. Começaram a se cortar e suplicando, e eu acho interessante quando Elias começa então a zombar deles. Elias diz assim: ei, clamem em alta voz, talvez ele esteja dormindo. Ele não é Deus? Pode ser que ele está falando com alguém e está ocupado. Ou talvez ele fez uma viagem. Desperta ele porque ele está dormindo. E eles clamavam em alta voz e se retalhavam com facas e com lancetes, conforme o seu costume, até derramarem sangue sobre si, e nada sucedeu. Resposta alguma veio. Então, no versículo 33, diz que ao armar a lenha, dividiu-se ali o bezerro em pedaços e pôs sobre a lenha. E então Elias diz: pode até encher 4 cântaros e derrame à volta sobre o holocausto, ao redor e sobre o holocausto e sobre a lenha. Faz essa lenha aí ficar bem molhada mesmo. Deixa ela molhada. Fazei a segunda vez, e assim fizeram. Fizeram a terceira vez, pela terceira vez, molharam a lenha. De maneira que a água corria ao redor do altar, e até o rego se encheu de água. Sucedeu que no momento de ser oferecido sacrifício da tarde, o profeta Elias se aproximou e disse: ó Senhor Deus de Abraão, de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que tu és Deus em Israel. Como ele vai se manifestar? Como o Senhor vai se manifestar que ele é Deus em Israel? Se ele atender, se ele ouvir a oração de Elias. Ele prova que ele é Deus porque ele ouve a oração. Ele não viajou, ele não está ocupado, ele não está dormindo, mas os seus olhos estão atentos a você, os ouvidos atentos a você, para que toda oração que você fizer, não só neste lugar, mas em todo lugar que você estiver, o Senhor estará sempre pronto a ouvir a sua voz. Porque o Senhor, o Deus de Israel, não dormita. E Ele fez essa aliança conosco. O Shekinah de Deus, que foi derramado no dia da inauguração do Templo de Salomão, não é outra coisa senão uma resposta para toda a humanidade. Aquele templo simbolizava a presença de Deus, a glória de Deus, a morada de Deus, e naquele lugar havia uma palavra decretada. Toda oração que for feita nesse lugar será respondida. A Israel, aos estrangeiros, aos escravos, aos servos. O Senhor fez aliança conosco. E essa aliança é: vocês pedirão, e o meu Pai os responderá. Porque vocês me amaram, o Pai também vos ama. E por amar a vocês, Ele os ouve e responde. Aleluia! Dê um glória a Deus. Ó Senhor, Deus de Abraão e de Isaque e de Israel, manifeste-se hoje que Tu és o Deus em Israel, e que eu sou o Teu servo, e que conforme a Tua palavra fiz todas essas coisas. Agora, ele faz uma declaração: conforme a Tua palavra, eu fiz esse desafio.
Conforme a tua palavra, eu fiz esse desafio com Baal. Ou seja, antes que chegue no lugar dos desafios, você precisa primeiro estar no lugar secreto. Antes de enfrentar os teus inimigos, você precisa estar no lugar secreto. Responde-me, Senhor, responde-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor. E que Tu fizestes voltar o seu coração. Então caiu fogo do Senhor, aleluia, e consumiu o holocausto e a lenha e as pedras. Mas, Senhor, a lenha está molhada. É impossível. Levaria no mínimo aí 3 dias de sol para que a lenha voltasse a estar seca e esse fogo nela pegar. Por acaso há impossíveis para Deus? Diz a palavra. Por acaso, na sua necessidade, ela é impossível para Deus agir? E além as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. O que vendo todo o povo caíram sobre os seus rostos e disseram: só o Senhor é Deus. Só o Senhor é Deus. Aleluias. Entre a disputa de Baal ouvir, Deus de Israel ouvir, o final percebeu-se que só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor responde, só o Senhor está vivo, só o Senhor estende a mão, só o Senhor pode fazer o impossível acontecer. Só o Senhor é Deus e não há outro Deus além do nosso. Aleluia! Eu gosto, eu amo e penso muito no quesito de ser o nosso Deus ser único. Eu gosto de ser monoteísta. Eu amo dizer, não há outro Deus além de ti, não há quem se compara a ti, não há outro Deus além de ti. Teu é o reino, o domínio, o poder e a glória, e tu reinas hoje e para sempre, e não há Deus, nem agora e nem no futuro, além de ti. Ele é o único Senhor. A Ele toda a glória, toda a honra. Seja Ele exaltado. Seja Ele exaltado. Salmo 130 diz, versículo 4: contigo, porém, está o perdão, para que te temam. Aleluia. Somente a Deus pertence o perdão. Com Deus está o perdão. E o mesmo se trata a respeito de sermos abençoados, querido. Ao Senhor, porém, pertence a bênção. Quando eu disse a respeito dessa canção, de ser abençoado, nós sabemos que, infelizmente, entrou-se para uma linha da teoria, da teologia da prosperidade. Nós sabemos disso e isso desvirtuou verdades. O problema, queridos, é que nós muitas vezes excluímos tudo. Eu achei interessante um tempo atrás um psicólogo falando sobre educação de filhos, falando da geração passada, de como os pais criaram os filhos com rigidez, com surra, com falta de carinho, colocando cedo para trabalhar. Ele falando sobre tudo isso, e faltava o carinho, o amor, o beijo. Você tem uma ideia, irmãos? Eu vim beijar minha mãe, eu acho que eu já devia ter uns 22 anos. E eu te falo uma coisa, eu nunca pensei nisso, nunca senti isso. Mas é engraçado, quando eu beijei minha mãe, eu achei estranho. Eu achei estranho, nunca tive esse costume, que deveria ser uma coisa natural.
E não culpo a criação da minha mãe, nem de outros pais, até porque era outra realidade. Minha mãe saía 4 horas da manhã para trabalhar e me deixava com os meus irmãos mais velhos, tudo responsável. Um dia eu passei, minha mãe conta, eu passei o dia todo dormindo, passando mal. Minha mãe chega à tarde, aí meus irmãos, ô mamãe, o menino passou o dia todo dormindo, como se estivesse com preguiça, né? Minha mãe logo esperta, esse menino está passando mal, me pegou e levou para o hospital. Né? Eu não culpo nada do que minha mãe, pelo contrário, sou muito grato à minha mãe, louvo a Deus pela educação que ela me deu. Minha mãe foi meu pai e minha mãe. E esse psicólogo falava desse tratamento, desse cuidado dos pais no passado e o cuidado dos pais hoje. Mas ele pegava o lado permissivo, né, o filho fazendo aquela birra, os pais dando o que querem, fazendo tudo o que o filho quer. E aí ele fez um comentário que muito me chamou a atenção. Ele falou, sabe qual é o nosso erro hoje? É que em vez de nós pegarmos aquilo que do passado foi edificante e que formaram um caráter nos filhos, uma responsabilidade, foram introduzidos na sociedade, nós pegamos tudo que era do passado e desfizemos de tudo. E essa geração ficou sem alguns princípios, algumas verdades que poderiam ser úteis para essa geração. O que eu quero dizer com isso? Infelizmente, quando surgem algumas teologias que não condiz com a Bíblia, nós também fazemos a mesma coisa. Nós esquecemos o que é de Deus, desfazemos do que aprendemos, desfazemos do que nós recebemos, vivemos, presenciamos, porque tem algo novo. E não é assim que funciona. Não é assim que funciona. Então, quando se falou de prosperidade, as pessoas, só é bênção, só quer bênção, só quer bênção. E nós esquecemos de um detalhe. Só Deus pode abençoar. Se é só Ele, a quem eu devo recorrer? A quem? Acaso há outro? Então, Ele é o único que pode estender as mãos e abençoar. Irmãos, vê se você me entende. Deus ama abençoar. Deus ama. Quando Ele diz, pede-me, Ele está dizendo, eu quero te presentear. Quando Ele diz, Ele é galardoador dos que o buscam e o temem, o que Ele está dizendo? Eu sou o presenteador. Então não tenha receios, através da oração, de alcançar a sua bênção e ser abençoado, amém? Foi Ele que determinou, eis que coloco diante de vós a bênção e a maldição. Não há como se chegar a outro. E não tenha receios de chegar a Deus para ser abençoado. E a bênção e ser abençoado, ela se estende a muitas coisas. Não é só ter um carro novo, não é ter uma casa nova, não é ter o dinheiro no bolso. A bênção se estende a muitas coisas. Amém? Esta mensagem que está escrita em Mateus, ele diz, certamente Deus nos concederá boas coisas. Mas Lucas, ele especifica o que pedir. E realmente foi Lucas sábio em escrever isso, pois a grande promessa de Deus a Abraão está relacionada ao Espírito Santo. Amém? Então foi isso que Lucas escreveu. Se nós somos maus, sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, o Senhor dará o Espírito Santo a todos os que o pediram. E o Espírito Santo, querido, tem que ser o seu maior desejo. O Espírito Santo tem que ser o que a sua alma mais anele, o que o seu espírito mais anele,
por Ele nesses dias. Quando nós nos convertimos, sabe qual era o nosso maior desejo, querido? Ser batizado. Nós vimos os irmãos no fogo, eu quero isso aí. Falando em línguas, eu quero isso aí. Eu quero orar em línguas, eu quero os dons do Espírito Santo. Por isso Jesus diz, pede o Espírito Santo. E isso, irmãos, tem que ser despertado em nós. Voltarmos a pedir para que novamente nós sejamos cheios do Espírito Santo. Sabe uma coisa que me chama a atenção e é curioso no livro de Atos, é que Jesus ordena que eles fiquem ali até que em Pentecostes eles recebam a promessa do alto, o fogo, o batismo do Espírito Santo. E a Bíblia diz que assim foram batizados, cheios do fogo. E eles começaram então a jornada. E nessa jornada diz a palavra que constantemente, quando eles se reuniam, novamente, não só foi em Pentecoste, não? Não. Novamente, eles foram cheios do Espírito Santo. Ou seja, nós temos a graça de Deus para que novamente nós sejamos cheios do Espírito Santo. Para que novamente nós tenhamos essa comunhão com o Espírito Santo. Para que novamente nós possamos caminhar naquilo a qual Jesus nos ensinou. Viver nessa vida sobrenatural, aonde o pecado não nos domina mais. Aonde você pegava a caneta de alguém, já logo devolvia, porque o Espírito lhe conduzia a nada pegar de ninguém. No trânsito, calava a sua boca. Um tempo em que você tinha um prazer de estar na casa de Deus. Prazer em ler a Bíblia. Prazer em jejuar. Jejum, pastor? Para com isso. Isso foi do passado. Religiosidade. Eu fiquei admirado uma vez quando eu estava jejuando e um crente falou que eu não deveria fazer isso. Eu falei, não é possível, não. Não acredito nisso, não. Não é crente, não. Jejum, irmãos, é uma das maiores armas que o crente precisa usá-la. Qual o sentido? Principalmente contra a sua própria carne, seu ego, a sua soberba, o seu egoísmo. O jejum, ele fere, diz a palavra, a tua alma. E a alma, queridos, é assim, ó, ela fica no meio. Acho que quem pregou aqui, eu não lembro quem pregou sobre isso, foi a Liana. A alma fica no meio, depois da queda. A alma fica no meio. Do lado o espírito, do outro lado o mundo. O diabo e as tentações. Se você obedece ao espírito, sua alma pende para o espírito. Agora, se tudo pende para a carne, e a carne está mais forte que o espírito, a tua alma pende para a carne. Por isso que às vezes a tua tentação é tão latente, é tão forte, porque a sua carne está mais forte do que seu espírito. Agora, o que eu posso fazer para isso? Oração, palavra, jejum. As coisas estão difíceis, irmão. Jejum. Não tem como, Manuel pregou aqui sobre o tripé, não é isso? Não tem como, irmãos, viver uma vida cristã, viver sobre essa terra, ter morrido em Cristo e ressuscitado nele, sem essas três coisas estarem em nós. Não tem como.
Não tem como. Então é preciso, e o Espírito nos ajuda nessas situações, amém? O Espírito domina, o Espírito orienta, o Espírito fala, o Espírito traz quebrantamento em nós. A gente fica sensível, irmãos. Faz uma experiência, entra em um jejum, em oração e começa a ler a Bíblia para você ver. Faça essa experiência. Eu lembrando aqui, quando nós fizemos o encontro com Deus, havia um slogan que dizia que após o encontro, o que nós vivemos em 10 anos, ou o que nós iríamos viver em 10 anos, reduziria-se em 1 ano, por tanta experiência que nós estávamos tendo. E a unção era tão forte sobre nós, que parece que a palavra ela saltava à nossa frente. Isso aqui em todo o tempo na minha frente, e eu não conseguia enxergar, mas como eu estava cheio da unção, o Espírito me conduzia às águas profundas, revelações, profecias, doutrinas e ciência bíblica. São 4 armas, são 4 poderosas, não é armas, são 4 maneiras de ensino que Paulo usava para pregar na igreja e levar os crentes ao conhecimento de Deus. Então, o Espírito Santo, com um versículo que muitos conhecem, em Romanos 8, 25 a 28, diz assim: mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. E da mesma maneira também o Espírito ajuda as nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que examina o coração sabe qual a intenção do Espírito, e é Ele que, segundo Deus, intercede pelo Santo. Sabemos que todas as coisas contribuem, cooperam juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Eu tinha muito para falar sobre esses versículos, mas o meu tempo não me favorece. Mas eu quero te chamar a atenção para um detalhe aqui. O Espírito nos ajuda em nossa fraqueza. Nós temos e sabemos que a ideia do que é ser e estar fraco. Nós temos várias fraquezas. Mas o versículo 28, ele está atribuindo o fato de a grande ação do Espírito Santo em nós, o privilégio que nós temos é de que o Espírito vai nos ajudar em uma fraqueza. Nesse versículo. Qual a fraqueza? Qual a fraqueza que eu e você tem? Segundo esse versículo, nós não sabemos orar como convém. Nós não sabemos pedir. Mas o Espírito, glória a Deus, mas o Espírito, até a necessidade que nem você mesmo conhece que tem, o Espírito Santo está intercedendo por você. Nos ajudar nessa fraqueza de não sabermos orar como convém. Mais uma razão porque eu preciso urgentemente do Espírito Santo. Eu preciso do Espírito Santo. Eu tenho que estar com o Espírito Santo. Eu preciso ser cheio do Espírito Santo. Eu preciso transbordar, me embriagar do Espírito Santo. Eu preciso buscar isso. Eu preciso falar com Ele. Eu preciso que Ele esteja comigo. No grego, ajudar quer dizer aquele que luta por algo, para obter algo. Aquele que trabalha ao seu lado, trabalha com alguém.
o Espírito vai estar conosco, trabalhando, nos apoiando, lutando, para que possamos alcançar o que é o nosso desejo e a vontade de Deus. Amém? Fique de pé. Pedi e dar-se-vos-á. Batei e abrir-se-lhe-á. Buscai e encontrareis. Peça o Espírito Santo, diz Lucas. O Senhor dará o Espírito Santo a todos o quanto o pedirem, sem restrições para aquele que crer, pois o Espírito é a promessa da redenção, da regeneração, do lavar do homem, sua alma e o seu espírito. Nós estamos em tempo de Pentecostes, e a intenção é que nós sejamos avivados. A intenção é que haja um derramar do fogo do Espírito Santo sobre nós. Uma restauração na nossa vida espiritual, aonde nós possamos voltar para o secreto, aonde nós possamos viver uma vida de oração constante, aonde nós possamos viver uma vida de leitura constante, aonde nós podemos estar nos movendo no Espírito constantemente, aonde você pode ser restaurado no seu ministério, aonde você vai se levantar com o seu dom, aonde você vai multiplicar o seu talento. A intenção é não do homem, mas do Espírito de Deus sobre nós, para que essa igreja seja avivada, para que essa igreja seja incendiada, para que nós possamos ser aqueles que carregam a glória de Deus, para que nós sejamos os sacerdotes que põem a arca sobre o ombro e possamos levar a presença de Deus, não só em nosso lar, mas nos nossos lugares de trabalho, aonde nós formos. A segunda intenção de Deus é diferente da do homem. E se você quer ser cheio do Espírito, eu te convido a vir à frente. Se você quer, como você cantou, você é um vaso. O Ariel falou sobre renovação de um vaso. Eu quero te dizer que esse vaso, se você é esse vaso que está vazio e que precisa ser cheio do Espírito, ou talvez você é esse vaso que está pela metade e você quer mais, eu te convido a vir à frente, para juntos nós invocarmos essa promessa, para que nessa manhã a glória de Deus nesse lugar seja transbordante,